Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou contar para vocês como é que foi, se valeu a pena, exatamente quais foram as minhas experiências durante esse último intercâmbio que eu fiz na Alemanha, onde eu morei em Karlsruhe e estudei na Universidade KIT. Então é mais para você saber se vale a pena, se é um objetivo que você deveria buscar ou se não, se melhor deixar de lado. E nesse vídeo eu vou dar mais detalhes que eu não dei nos outros vídeos sobre como era algumas outras coisas, como por exemplo, como foi me adaptar na cidade, como foi conhecer novas pessoas, como foi me adaptar às aulas da universidade e principalmente fazer as provas também, que é um assunto assim um pouco relevante para quem quer ir para estudar, né? Primeiramente, a Alemanha é sim um país muito bacana, realmente é um país muito legal para você conhecer, para você fazer um intercâmbio, para você morar. Tem muita gente que vai daqui para lá com ambições de trabalho, ou com ambições de estudo, ou até mesmo querendo melhorar a qualidade de vida, né? Por isso mudando para a Alemanha. E eu consigo entender por que essas pessoas fazem isso, porque o país realmente é muito legal, é muito bacana, é muito seguro, ele é bem quieto e calmo na maioria das cidades, na verdade, né? Não tem muitas grandes cidades na Alemanha, é muito diferente, por exemplo, se você morar em São Paulo ou no Rio. Se você for para a Alemanha, você vai sentir uma calmaria assim absurda. Eu cheguei então na cidade onde eu fui fazer o meu intercâmbio, onde eu fui estudar na faculdade de trem. Cheguei na estação principal lá e dei de cara já com uns bondinhos, né? Tipo, aqueles trens que passam por cima da rua mesmo. Com o aplicativo da Deutsche Bahn, você consegue navegar por lá, né? Não aconselho muito usar só o Maps, porque na Deutsche Bahn, se tiver algum atraso, qualquer coisa, mudança de trem, ele mostra lá e tá mais detalhado, bonitinho, com o nome das estações. E no Maps não é tão bacana assim. Mas enfim, tem vários aplicativos para você se locomover na Europa e o da Deutsche Bahn é um dos que eu recomendo. Você chega lá, usa o seu aplicativo para descobrir como é que você vai chegar até o seu endereço. E eu tinha ainda que no mesmo dia que eu cheguei, pegar um documento, né? Descobrir qual era o meu quarto. Eu tinha que chegar, assinar um documento, preencher um formulário para pegar o número do meu quarto e o endereço também. Eu ainda não sabia onde eu ia morar na cidade. Do jeito que eu fui, a moradia estudantil ela era organizada pela própria universidade, então eles que iam decidir e falar para mim, você vai morar nesse prédio aqui, você vai morar naquele prédio lá. Então foi assim que eu fiz, né? Cheguei, peguei o meu bondinho, fui até lá, acho que eu devo ter pagado uns 3 euros, alguma coisa desse tipo pela viagem do bondinho até o escritório da universidade. Peguei os papéis, assinei e eles me passaram o endereço e era mais ou menos 1 quilômetro de onde era o escritório. Eu tava com aquelas malas enormes, né? Imagina, de viagem internacional, de, sei lá, máximo de peso possível. Na verdade, até excedi o peso sem querer das malas. Então, eu tava bem carregado, mas mesmo assim eu não quis pegar um táxi porque é muito caro o táxi lá e não sabia, né, como pegar ônibus pra ir pra onde eu morava, se tinha ônibus parava na frente. Na verdade, eu fui meio burro porque eu não pesquisei também, né? Então, eu podia ter usado o aplicativo e ter pesquisado e tinha um ônibus, né, que parava exatamente em frente, mas eu impaciente, tinha acabado de chegar, ansioso, catei minhas coisas e fui, levei, tem um caminhozinho, eu tenho até foto aqui pra mostrar pra vocês, de um caminhozinho bem zoado que eu passei com a minha mala, porque eu também não sabia que tinha outro caminho. Eu segui o Maps e ele mostrou um atalhozinho. E então, no fim das contas, eu acabei quebrando uma roda da minha mala, porque entrou muito mato e acabou rasgando a borracha. Enfim, foi um regalo. Mas consegui chegar na moradia estudantil com as minhas malas e bastante cansado. Na moradia estudantil, eu encontrei uma bagunça enorme. Não é só República no Brasil que é bagunçada, República na Alemanha também é muito bagunçada. Eu não vou colocar as fotos aqui pra vocês, porque realmente melhor deixar quieto. Era muito, muito sujo. O jeito que eles largaram as geladeiras lá, né? Tipo, com o resto de comida por todo lugar estragada, era bem zoado. Então eu passei minhas primeiras horas lavando tudo, né? Lavei a minha geladeira, lavei o armário onde eu ia guardar as minhas comidas. E eu voltei pro quarto bem cansado e só acho que dormi. Eu tinha levado alguma coisinha para comer comigo e acabei ficando por lá mesmo. Nos dias seguintes, o objetivo era alugar uma bicicleta. Em Karlsruhe, todo mundo tem uma bicicleta para usar. Ali mesmo na moradia estudantil, eles fazem leilão de bicicleta todo ano, todo semestre, na verdade, para que novas pessoas que chegaram tenham a oportunidade de comprar uma bicicleta. Eu não queria comprar uma porque eu ia ter que devolver e tudo mais, e a gente recebeu alguns vouchers para alugar. Tinha uma marca muito bacana lá, uma lojinha na cidade que se desse qualquer problema na bicicleta, eles iam até onde você tá com a bicicleta e arrumavam para você. Então achei prático, achei da hora e
aluguei a minha bicicleta, né? Fiquei muito feliz quando eu aluguei a bicicleta, porque era tipo o meu passaporte para a liberdade. Eu não ia ter mais que ficar esperando o horário de transporte público, só pegar a bicicleta e vai. E as aulas eram perto da onde eu morava. De bicicleta dava muito menos trabalho do que de ônibus, que o ônibus dava uma baita volta, de bicicleta eu ia direto para onde eu tinha que ir. Da minha bicicleta também eu tenho várias fotos dela parada, dentre outras bicicletas, porque era o meu jeito de lembrar onde é que eu parei ela, né? Quando eu tinha que, por exemplo, ir para algum passeio, alguma coisa que eu ia ficar mais tempo longe, para eu não esquecer onde é que eu coloquei minha bicicleta dentre tantas, porque elas eram bem padrão, né? Por ser alugada, elas não eram, tipo, personalizadas nem nada. Então elas eram, tipo, padrãozinho. E aí eu tirava sempre foto do estacionamento de bicicleta, e aí eu nunca perdia minha bicicleta. Quando eu tinha dúvida, eu abria a foto lá, e aí eu usando a foto, eu achava onde é que eu tinha parado a bicicleta. Com a minha bicicleta em mãos, eu já poderia ser uma pessoa normal, né? E ir no mercado, comprar minhas coisas e tudo mais. Eu fazia isso, levava a mochila nas costas, esvaziava minha mochila da universidade, né? E ia até o mercado, comprava o que coubesse na mochila e trazia de volta. E eu gastava mais ou menos, eu já comentei isso aqui no vídeo de quanto que eu gastei, né, para fazer meu intercâmbio. Eu gastava acho que mais ou menos por mês uns 300 a 400 reais de mercado, mais ou menos. Mas o euro tava bem mais barato, agora na verdade tá bem mais caro. Deve estar por volta de 500, 600 reais, alguma coisa desse tipo. O mercado para uma pessoa, né? Sem esbanjar mesmo, comprando só o básico, o essencial. Os mercados de lá são muito estranhos, essa foi a impressão que eu tive. A gente tem algumas marcas de mercado grandes, né, que fazem vários mercados nas maiores cidades, e alguns mercadinhos pequenos, tipo mercado de bairro mesmo, sabe? Mas isso é bem mais raro lá do que no Brasil, eu diria, né? Mais mercados de marcas grandes. Só que os mercados são muito bagunçados, alguns mercados têm uma área de frutas e verduras assim muito bizarra, tudo em caixa, parece que você tá num atacado, mas não tem nem aquele lugar de empilhar, sabe aquela estrutura de metal dos atacados onde eles empilham um monte de produto? Tipo, não tem isso. Os mercados são pequenos, todos são muito pequenos. Tudo em caixa, meio jogado, meio bagunçado. Essa foi minha experiência com o mercado. E um mercado ou outro que não era assim, que era mais arrumadinho, era geralmente mais caro, né? Bem mais caro. Então tinha meio que essas duas modalidades de mercado. O mercado normal, que eu considerava normal, parecido com o Brasil um pouco, era mais caro. E o mercado comum, que a maioria do pessoal ia, era um mercado, tipo, muito bagunçado. Mas você acostuma com isso, né? Rapidinho. Também dá pra perceber que a variedade de coisas no mercado, eu achei que no Brasil tem mais variedade, tipo, de coisa pra você comprar, pra comer, etc. Lá eu achei um pouco restrito, os mercados não eram tão legais assim. Agora sobre as aulas da universidade. Quando eu cheguei lá, né, as aulas, assim como qualquer outra aula de universidade, ela vai ser longa, ela vai falar sobre coisas difíceis e às vezes você vai perder o fio da meada e não vai entender nada. Só que aí você tá num país que fala outro idioma, aí você começa a se duvidar, você fala, nossa, será que eu não tô entendendo o idioma ou será que eu não tô entendendo o conteúdo, a aula, e eu sempre tive dificuldade de prestar atenção quando o professor era muito devagar e muito parado, calmo. E isso aconteceu com algumas matérias lá, e eu realmente não conseguia entender nada durante a aula, porque tipo, minha cabeça ia pra Nárnia e eu tinha que depois ler todo o material e aprender em casa sozinho. Mas com isso eu não tive muita dificuldade. O material que eles forneciam lá para as aulas era muito legal, tipo, os PDFs, os PowerPoints eram muito completos e tinha tudo que o professor falou. E além disso, para algumas aulas maiores, eles disponibilizavam um programa até muito bacana que você entrava num site, colocava o código da sua aula e a data, e ele te dava a transcrição do que o professor falou em alemão e em outros idiomas também, se você precisasse traduzir. Então, se você não entendesse o que ele falou ou algum trecho ali ficasse difícil para você, você conseguia colocar lá até em português, se você quisesse, no aplicativozinho da universidade, que eles ainda estão desenvolvendo, mas já estão aplicando para muitas matérias. E como é que eram meus colegas de sala, né? Colega de sala na Alemanha, você meio que tem que dar o primeiro passo, porque se você ficar quieto, ninguém vai falar com você mesmo, tipo, o semestre inteiro. Com quem eu não falei, ninguém falou comigo. É basicamente isso que aconteceu. Então eu tomei a iniciativa, falei com algumas pessoas, consegui que me colocassem no grupo do WhatsApp da sala, e para ficar por dentro, né, de onde são as coisas e tudo mais. As aulas são bem espalhadas no campus, então para achar o prédio da aula tem um mapa online da universidade, você tem que andar bastante. É tudo muito longe, porque a universidade é muito grande. Longe assim, né? De bicicleta é perto, mas pra você ir a pé seria muito longe. E é meio confuso nas primeiras semanas, você ainda tem que se acostumar a encontrar a aula no horário certo. Mesmo sendo difícil de fazer amizades, né?
causa dessa cultura deles de serem mais reservados. Na verdade, eu acho que eles nem fazem isso, assim, pra te excluir de nada, na maioria das vezes. É mais por eles serem mais tímidos e fechados, eles estão sempre com as mesmas pessoas, tem aquele grupinho de amigos mais restrito. E eles não costumam interagir com pessoas de fora desse grupinho, assim, espontaneamente, né? Então, isso faz parte da cultura deles e eu acho que dessa vez, na universidade, foi mais fácil de lidar com isso até do que quando eu tava no colégio, lá num segundo intercâmbio que eu fiz, no primeiro intercâmbio que eu fiz, na verdade. Comer fora, né? Aqui tá acostumado com iFood, aplicativo de comida, pede tudo em casa. Lá é meio duro fazer isso, se você não ganha em euro, vai ficar, tipo, absurdamente caro. Então, ninguém nunca pediu comida lá dos meus amigos, a gente sempre foi até os lugares pra comer, o que também é um bom hábito, um hábito bacana, ainda mais naquela cidade que dava pra chegar em qualquer lugar de bicicleta, é tudo plano. Então a gente ia de bicicleta, não precisava se preocupar com ônibus nem nada. E o nosso lugar favorito era uma lanchonete, era uma hamburgueria que chamava Deli Burgers e a gente encontrou ela pesquisando na internet, né, qual que era a melhor hamburgueria da cidade e realmente o hambúrguer desse lugar era absurdo, era muito gostoso. Eu vou colocar até uma foto aqui pra vocês verem. Era muito da hora. A gente ia lá, tipo, sei lá, quantas vezes desce pra ir no mês, né, que não ficasse caro demais, a gente tava lá comendo hambúrguer. Sobre as viagens e passeios que você pode fazer enquanto você está na Alemanha, você tem muita liberdade com a Deutsche Bahn, você consegue ir para praticamente todo lugar, você só precisa ter tempo. Mas pensando que você tem o dinheiro, no final de semana você tem o tempo, então você consegue realmente conhecer muitas e muitas cidades. Eu acabei não viajando muito, porque a gente estava muito ocupado com a faculdade para acompanhar as aulas, era muita coisa, era muito material, muita coisa para estudar, e o medo também das provas, né, que também não seriam fáceis. Então a gente acabou estudando mais, ficando mais reservado, até descansando também de final de semana e não viajando tanto. Mas eu fiz algumas viagens e algumas delas foram organizadas pelo Erasmus, que é uma organização ali europeia de intercâmbio, que ela meio que acolhe os intercambistas. Então, elas fazem eventos para as pessoas se conhecerem, eles fazem palestras para você saber como é que funciona a faculdade, como é que funciona o site da faculdade, como é que você se inscreve numa matéria, como é que você se inscreve para uma prova, se você tiver dúvida, com quem você procura e tudo mais, se você é do curso tal, qual escritório é responsável pelo seu curso e esse tipo de coisa assim mais burocrática, além dessa parte mais social e de fazer amizades ali que eles também fazem bem legal. Então com eles a gente acabou viajando e com eles eu fiz duas viagens, as viagens deles são todas opcionais e você, tipo, escolhe em qual você quer ir, se cabe no seu bolso. Eles fizeram, por exemplo, uma viagem para esquiar que eu não fui, porque ia ser muito caro, uma viagem para Berlim também que eu não fui, mas se você tiver o dinheiro para ir, tem muita oportunidade legal para você aproveitar. Então, na universidade, você sempre encontra um órgão desse, né, um grupo desse de alunos mesmo que vai te ajudar a passear por lá. E as cidades que eu fui dessa vez, uma delas eu já tinha ido outra vez e na outra foi meio novidade. A primeira foi Heidelberg, que eu fui junto com o Erasmus e foi muito legal. A segunda vez a gente foi passear na Floresta Negra, fazer um hiking. E hiking é um exercício físico bem pesado. Eu já vou avisando pra vocês, europeus não passeiam no hiking, eles fazem hiking de verdade. São tipo 20 quilômetros a cada 2 dias e é meio osso de acompanhar, mas depois se acostuma, fica legal. E por fim, a gente fez uma viagem só de amigos também, por conta, para uma cidade no sul da Alemanha que tem divisa com a Suíça, que chama Konstanz. Se eu não estiver falando nenhuma bobagem aqui, mas acredito que foi isso mesmo. É uma cidade bem bonita que tem várias vistas assim para água, né? Porque fica numa região ali que passa, não vou saber agora se é rio, se é mar, se é oceano, mas acho que é um rio e tem algumas coisas muito bonitas para se ver também nessa cidade. Quando a gente ia com o Erasmus, tinha mais a parte cultural também, né? Em Heidelberg a gente visitou museus, viu, sei lá, tinha uma prisão estudantil muito bacana. Antigamente, quando alunos da Universidade de Heidelberg faziam alguma coisa errada ou iam contra as regras da universidade, eles iam presos numa prisão especial para universitários e eles pichavam as paredes com as histórias de por que eles estavam sendo presos. E é muito bacana de visitar. Tem várias pichações na parede, algumas são até difíceis de entender por ser um alemão bem antigo, mas existiu sim uma prisão estudantil. É muito loucura pensar nisso, né? Lá nos anos, sei lá, começo dos anos 900, final, meio dos 800, alguma coisa desse tipo.
E por fim, então, com tudo isso, eu fiz vários amigos, várias pessoas muito incríveis que eu conheci lá. Foi muito bacana, ensinei a sarrada no ar pros alemães, fiz amizades para comerem hambúrguer comigo. Também gente que tinha grupo de matéria comigo, a gente acabou ficando bem próximo, estudando junto para as provas. E agora falando em provas, a gente teve que estudar muito, mas muito mesmo para fazer as provas e dar tudo certo. Mas no final deu tudo certo. Lá é uma prova final e só. Basicamente essa é a chance que você tem. Se você não passou na prova em algumas matérias, você é convocado, né, dependendo da sua nota, se você se qualificar lá, você é convocado para fazer uma prova oral e mostrar que foi só, tipo, sei lá, deu branco, você estava nervoso ou não deu certo na prova escrita, mas você sabe do que você está falando. Então você tem essa chance de recuperar até num modelo de prova diferente. Mas o semestre inteiro é resolvido em uma prova só. Para todas as matérias você tem só uma prova e as provas começam após o encerramento das aulas. Então acabam as aulas, passa mais ou menos umas 2 semanas e começa os períodos de prova. Então você tem esse entre aulas e provas que é meio que umas férias ali de mentira, né, que você tá estudando. E as provas se estendem até o começo do próximo semestre. Então você pode estar tendo prova no comecinho do próximo semestre ainda, referente ao semestre passado. Eles fazem isso que, como é uma prova só no semestre, né, se você colocar tudo em data muito próxima, vai ficar muito difícil de todo mundo estudar ali e se preparar para as provas. E elas são sim muito difíceis, mas não todas. Algumas matérias vão ser mais difíceis, outras mais fáceis, assim como no Brasil também. E para essas mais difíceis, você vai ter que se preparar muito, vai ter que estudar muito, são muitas horas estudando, até você cansar daquela matéria, enjoar mesmo, mas tem que saber e tem que estar afiado na matéria. Porque o tempo de prova deles é muito curto. Provas que aqui no Brasil a gente falaria em 4 horas e que o professor ainda falaria: ah, pessoal, vai aí, hoje eu não tenho nenhum compromisso, pode usar mais meia horinha. Lá é tipo em 2 horas e ninguém termina a prova completa, né? Ninguém é muito difícil falar, né? Alguém deve terminar, mas sei lá, 80% dos alunos não conseguem terminar a prova. Dos 4 exercícios, consegue fazer 2,5, faz 3 exercícios e ainda com alguns erros, né? Por causa do tempo da prova. 2 horas só, tipo, é muito pouco pro tamanho da prova e a complexidade dela. Então você tem que estar muito afiado, muito treinado mesmo. É um negócio de treino e exercitar. Não é uma coisa que você consegue fazer assim, tipo, ah, eu acho que eu sei a matéria, eu vou colar na prova lá. Até você pensar no que você tem que escrever, já era, irmão, já passou o tempo, já foi. E depois de fazer as provas, né, eu tava liberado, tive que voltar meio correndo pro Brasil, porque o semestre de lá acaba depois do começo do semestre aqui do Brasil. Então eu já cheguei atrasado, direto pra faculdade, pra não reprovar por falta nas matérias desse semestre. Mas esse foi, então, a minha experiência e eu diria que valeu super a pena, foi muito bacana mesmo. Foi uma experiência muito legal fazer esse semestre de intercâmbio na Alemanha. E eu recomendaria pra qualquer pessoa mesmo que faça. E se você tiver oportunidade, vá, não pense 2 vezes, né? Agora a gente tá nesse momento em que tá tudo parado para intercâmbio, mas logo vai voltar e então corra atrás das suas oportunidades e vá também fazer um intercâmbio você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu falei um pouco sobre as minhas experiências pessoais, espero não ter ofendido ninguém, eu só fiz algumas piadinhas aqui, tá tudo em ordem. E se você gostou, deixa um comentário aqui e também dá like no vídeo. Se inscreve no canal se você tem curiosidade para saber mais sobre a Alemanha e alemão, que eu vou estar falando sobre o idioma também em vários outros vídeos aqui, não só sobre as minhas experiências pessoais. E eu vejo vocês no domingo que vem. Não esquece de dar uma olhada no meu Instagram, também segue por lá, de vez em quando eu posto alguma coisa legal nos stories sobre alemão, fazendo uns quiz, perguntando alguma coisa para você acompanhar o aprendizado do idioma. E é isso, eu vejo vocês domingo que vem. Tschüss!